pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar colocar um ponto final, fazer um esclarecimento a respeito da gente patetiquinha, sobre a pessoa patetiquinha de quem eu tanto falei. Talvez aí, se você me segue, né, na fanpage, no meu Instagram, você já tenha visto pelo menos uma postagem que eu me referi a um ser que eu chamei de patetiquinha. Então eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar melhor, sabe? E colocar, como eu disse, tentar colocar um ponto final e fazer um esclarecimento, tá? Então é o que eu vou tentar fazer aqui, a não ser, é claro, que patetiquinha continue aprontando e aí a pessoa obrigue-nos a voltar a fazer um remake, um nome que fala dessa novelinha da vida real, tá? E eu já começo falando isso, né? Dessa novelinha da vida real, porque é realmente baseado em fatos reais, tá? Não é fictício não. E o novelinha eu me referi aqui porque, na verdade, em uma dessas postagens, né, um seguidor, quando viu eu postando sobre patetiquinha, falou, né? Nossa, mas essa novela continua. Porque talvez a sensação, né, que essa pessoa teve, talvez outras também, é de que, nossa, ele fazia algo sobre patetiquinha e sumia. Daqui a pouco, um mês, falava de novo de patetiquinha. Então, nossa, ainda continua isso. E é isso, né? Realmente, podemos dizer que é uma novelinha da vida real. Então, vamos tentar esclarecer aqui hoje. E já começando, né, falando e reafirmando, né, que talvez já tenha ficado subentendido, mas realmente, patetiquinha se trata, né, de uma pessoa real. Então existe, não é fictício, tá? Foi baseado em uma pessoa realmente que existe. Obviamente, né, que eu criei um nome para fazer uma associação. Então patetiquinha veio de uma pessoa patética, e o inha por diminutivo, para diminuir mesmo. Porque patetiquinha, gente, é uma pessoa pequena mesmo, né? É uma pessoa pequena, literalmente. Então, patetiquinha. Fora também que patetiquinha nas redes sociais costuma se chamar às vezes no diminutivo. Então, eu quis fazer realmente uma associação bem marota, né? Bem marota. A pessoa até usou muita inteligência. Então, patetiquinha, o nome surgiu daí. Pensando numa novela, num roteiro bem elaborado. Mas, bora lá. A pergunta é, mas por que você começou a falar sobre essa pessoa, chamando-a de patetiquinha? Por que você resolveu fazer isso? O que te motivou, né? Bom, o que aconteceu? Esta pessoa é uma pessoa, né, que eu usei para me basear. Então, realmente é uma pessoa só. Mas não que isso, tudo que eu falei dessa pessoa, não possa ser levado para outras pessoas. Eu vou chegar lá, tá? Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo. Então essa pessoa, eu segui a pessoa me seguia. É uma pessoa que eu conheço, né? Então eu conheci já pessoalmente. Tudo certo, tudo tranquilo, né? Uma pessoa que a gente conhece, tudo certo. Só que com o passar do tempo, nos formamos, sim, porque patetiquinha também é nutricionista, gente. Então, olha aí como as coisas vão se encaixando, tá? Sou nutricionista, patetiquinha também a gente se formou na mesma época, né? E tal. E, ok, cada um acompanhava o outro na rede social, bacana. Só que com o passar do tempo, eu não sei que raios foi que aconteceu, que patetiquinha começou a se incomodar um pouco comigo. Não sei porquê, né? Ou melhor, sei, mas não entendi o porquê do incômodo, né? Por exemplo, a primeira vez eu acredito que eu vi alguma coisa assim, soando como uma indireta ao meu respeito, foi quando eu postei uma foto nas minhas redes sociais de sunga. Eu sei que isso, gente, pode ser questionável, né? Porque afinal de contas, né, se eu estou na rede social querendo mostrar meu trabalho, tentando manter uma postura profissional, não seja lá das melhores indicações ficar postando foto de sunga. Mas, gente, cada um é cada um, né? O perfil é meu, então eu quis postar a foto de sunga e se eu tenho vontade de postar, eu vou postar. E essa vontade um dia pode mudar, mas hoje, naquele momento, ou nos momentos todos em que eu postei fotos de sunga, eu tive a vontade de postar. Então pode ser que daqui a 5 anos eu não tenha mais vontade de postar foto de sunga. Mas enquanto eu tiver vontade, vou postar se eu quiser. E aí lá fui eu, postei uma foto de sunga, tranquilo, né, normal. No mesmo dia ou no dia seguinte, a pessoa fez lá um textão, né? Postou lá no Instagram um texto, uma legenda lá, falando algo do tipo, né? Nossa, eu nunca vou entender essas pessoas que usam as redes sociais para
promover o culto ao corpo, tipo assim, para se vender usando o corpo, para poder dizer que o seu trabalho é bom usando o corpo. Eu li aquilo e fiquei, né, é pra mim? É aquilo, né, gente? Indireto em rede social tem esse problema. Às vezes você manda para uma e atinge 10. Às vezes você nem mandou para uma pessoa, simplesmente você quis falar sobre um assunto, mas você acaba atingindo pessoas. Então não dá pra saber, né, se era comigo, mas é porque a gente faz associação, né? Foi ali, ó, postei a foto e em seguida essa pessoa postou em seguida. Então assim, ela não postou antes de mim, postou exatamente depois que eu postei. Então você acaba, querendo ou não, associando. Aí começaram a vir outras coisas. Exemplo, eu criei um blog, é porque blog e site se confundem um pouco, porque é um local no meio digital que você usa para poder postar coisas, né, textos e tudo mais. Mas a princípio foi um blog, tanto é que eu chamei de blog na época, eu fiz um vídeo para o canal até falando, olha, criei um blog, tal. Na mesma época que eu criei um blog, Patetiquinha teve a coragem, palmas para Patetiquinha, tá? Então Patetiquinha não ficou só na indiretinha não, Patetiquinha teve a coragem de vir e tal, né, e veio até mim e acabou falando o seguinte, olha, cuidado pra, né, você não dar uma de blogueiro, porque às vezes, né, quem está começando no desespero de querer alavancar a sua visibilidade, pode acabar passando uma imagem de blogueiro. E eu fui educado, tá? Naquele momento fui educado, eu falei, não, tá bom, ok, né, eu expliquei lá e tal. Porque Patetiquinha veio até mim nessa situação criticando o meu trabalho no YouTube. Sim, pasmem, pasmem. Patetiquinha veio criticar o meu trabalho no YouTube, achando que eu estava dando uma de blogueiro, enfim. Pronto, só que eu já citei 3 coisas, né? Criticando a foto de sunga, criticando de alguma forma o meu trabalho no YouTube e fazendo uma crítica a eu estar de repente parecendo dar uma de blogueiro. Só que 3 coisas, tá? São 3 coisas, mas que tem mais, mas vamos já começando para que vocês entendam o meu incômodo que começou a existir aí. Porque qual foi o grande problema? Tudo bem que a pessoa às vezes teve lá uma visão e que não concorda com às vezes a postura ou alguma coisa que eu postei e quis até me alertar para eu ter cuidado. É ok, por isso que eu fui educado naquela ocasião. Só que olha só o que veio acontecendo com o passar do tempo, gente. Sabe o planeta Terra? Existe uma coisa chamada rotação. A Terra gira. Amanhece, anoitece, amanhece, anoitece. Tem também um fenômeno chamado de translação. A Terra gira em torno do Sol. Então o tempo passa. Revisa aí, Patetiquinha, tá? Rotação, translação, assunto de geografia. Então, o tempo foi passando e olha só que eu comecei a ver nas redes sociais de Patetiquinha. Calma, gente, calma que é forte, calma. Patetiquinha começou a postar fotos de maiô, fotos de biquíni, uma coisa linda. O que é bonito é pra se mostrar, não é mesmo? Problema nenhum. Ó, joinhas para suas fotos aí, tranquilo. Mas eu considerei hipócrita, né? Porque a pessoa criticou quem postava fotos mostrando o corpo, né? Exaltando ao corpo. Mas Patetiquinha pode? Como é que pode isso? O outro não pode, mas você pode. Hipócrita, né? Então eu comecei a ficar, gente, como assim? Criticou, mas parece que deve esquecer que criticou, que resolveu ter um posicionamento e depois começou a fazer igual, porque né, não é possível. A pessoa não deve lembrar que criticou isso antes para depois fazer a mesma coisa. Estranho. Só que não é só uma coisa, não. Patetiquinha criticou meu trabalho no YouTube, né? O que foi que aconteceu depois? Patetiquinha criou um canal no YouTube, gente. Virou youtuber. A pessoa é uma digital influencer, né? Aqui é uma influenciadora digital de peso. Nossa, dá até, né? E aí, pasmem, gente. Pasmem. Eu não falei que Patetiquinha me, né, criticou, assim, de certa forma, usando, né, o termo blogueiro de forma negativa. Vou até me apoiar aqui para poder não cair. Patetiquinha, eis que não mais que de repente, Patetiquinha começou a aparecer nas suas redes sociais falando da seguinte forma. Sei lá, eu estou fazendo isso, estou toda blogueirinha. Isso, blogueirinha. Porque Patetiquinha é uma pessoa do gênero feminino. Opa, hashtag fica a dica. E aí, também, Patetiquinha começou a fazer algumas coisas e
toda alegre, toda empolgada. Ah, eu não estou me aguentando com as minhas blogueirices. Oi? Então quer dizer que a Patetiquinha começou a falar que estava fazendo blogueirices, que estava toda blogueirinha. Quem faz blogueirices e está toda blogueirinha, está se chamando de quê? De blogueira, né? De estar fazendo coisas associadas às pessoas blogueiras. Ai, nossa, que lindo, que engraçado, né? Que coisa uau! Estar tendo blogueirices, estar fazendo blogueirices, estar toda blogueirinha. Que animação, que coisa linda. Mas lá atrás a pessoa usou o termo blogueiro para poder criticar, dizendo que seria feio eu estar fazendo ou estar passando uma imagem de blogueiro. Como as coisas mudam, né? Parece que quando a coisa é favorável a você, pode. Quando é favorável ao coleguinha, é feio. Feio é isso, viu, Patetiquinha? Feio é depois você se contradizer tantas vezes assim seguidas. Aí, o que foi que aconteceu? A pessoa... Aqui é de escorpião. Não que eu ligue pra isso, né, gente? Mas é porque dizem que escorpião guarda as coisas, não esquece as coisas. E de certa forma, eu não tenho memória fraca, diferente talvez de Patetiquinha. Então, mesmo passado alguns tempos de cada uma dessas situações, eu linkei cada uma delas. Opa, criticou isso, depois de não sei quanto tempo começou a fazer. Criticou isso, depois de não sei quanto tempo começou a fazer igual. Criticou isso, depois de não sei quanto tempo começou a fazer igual. Eu falei, oi? Me incomodou, porque eu falei, não, gente, isso é muita hipocrisia. Acha que pode ficar dando indireta, acha que pode querer ficar atingindo o outro, o trabalho do outro, vindo até mim diretamente. Então até parabenizei, né, por ter tido a coragem, de certa forma, em algum momento, ter vindo até mim e tal, enfim. Mas, muitas contradições. Então eu pensei, não, eu vou devolver isso, vou devolver de alguma forma. A pessoa não pode cutucar e depois não aguentar ser cutucada. Foi o que eu comecei a fazer, cutuquei de volta. Cutuquei de volta em cada uma das situações em que eu julguei necessário devolver as indiretinhas de Patetiquinha. Foi o que eu fiz. Então por isso eu comecei a fazer postagens aí diversas em que vez ou outra eu aparecia falando de Patetiquinha. Tudo aquilo dali, gente, foi baseado em alguma situação que Patetiquinha acabou falando, ou jogando como indireta, ou diretamente, e eu quis ir devolvendo aos pouquinhos. Porque não é justo, sabe, a pessoa achar que tem o direito de ficar mandando indiretas, e diretas em alguns casos, e aí depois a pessoa faz igual, gente, chega a ser uma coisa assim, oi, sabe, um pouco absurdo, né, não é normal. Não é normal a pessoa se contradizer tanto assim. Mas é justamente o que uma pessoa patetiquinha faz, né? Patetiquices. Só faz patetiquices, gente. Por isso que eu achei que o nome calhou e serviu muito bem. Inclusive, eu peguei aqui agora um livro, ó, que é esse daqui, que eu tenho, e que tem uma parte aqui, um trecho bem interessante. Tão interessante que eu cheguei a postar já nas redes sociais uma vez. Talvez tenha sido essa postagem a primeira, uma das primeiras, que eu comecei a já criticar essas coisinhas que eu estava vendo, tá? Talvez aqui eu ainda não tinha criado o nome Patetiquinha, mas enfim, detalhe. Então eu vou ler aqui esse trechinho aqui, presta sua atenção. O autor aqui falou o seguinte, né, que tem uma fábula que é de um autor desconhecido, que é o seguinte: uma cobra decidiu perseguir um vagalume. Ela, na primeira tentativa de devorar o inseto luminoso, falhou, mas continuou tentando nos dias seguintes. Sem forças, o vagalume, depois de uma semana, se entregou e disse: posso fazer 3 perguntas antes do meu fim? A cobra respondeu: não costumo dar ouvidos a quem vou devorar. Entretanto, neste caso, vou abrir uma exceção. Pode dizer. Pertenço à sua cadeia alimentar? Perguntou o vagalume. Não, respondeu a cobra já irritada. Fiz algo de ruim a você? Não. Então por que quer me devorar? Porque o seu brilho me incomoda. Então, gente, eu não estou querendo dizer que Patetiquinha é uma pessoa má, que Patetiquinha queria me devorar, não é isso. Mas é uma associação ao sentido do brilho incomoda. Porque até quando eu estava ali tendo o meu trabalho de rede social, mas eu ainda não tinha uma visibilidade muito grande, Patetiquinha, gente, ó, good vibes comigo. Curti de vez em quando as minhas fotos, eu também curti, né, de volta algumas fotos de Patetiquinha.
Então tudo certo, tudo tranquilo. E aí com essa onda de trabalho de rede social que eu e Patetiquinha tínhamos, né? Patetiquinha por algum motivo começou a, talvez, na minha visão, foi o que aconteceu, se incomodou com o fato de ter alguém que começou a se destacar. Talvez Patetiquinha considerou isso como um concorrente. E aí esse trecho aqui cai bem nessa situação pelo seguinte motivo. O vagalume, apesar de não fazer parte ali da cadeia alimentar da cobra, ficou questionando a cobra, né? Nossa, mas por que então você quer me devorar se eu não sou, né, o seu alimento propriamente dito? Era mais ou menos a mesma situação. Patetiquinha, sei lá, no Instagram, né? Vamos colocar o Instagram aqui, já que a gente está falando de redes sociais, né? Na época, a Patetiquinha começou a ter um crescimento grande e eu ainda estava ali muito pequeno, pouquíssimos seguidores. Nossa, acho que não tinha nem 1000 seguidores, ou se tinha 1000, 1400, enfim, não tinha quase nada, né? Pouquíssimos seguidores. E Patetiquinha já tinha, sei lá, não sei, gente, né? Vou chutar aqui 40 mil, não sei. E eu ficava pensando, mas gente, por que raios uma pessoa que já está tendo essa visibilidade, está tendo um trabalho bacana de crescimento, visibilidade literalmente, por que raios uma pessoa está se preocupando comigo, que ainda estou bem atrás em termos de números, pelo menos no Instagram, né? No Facebook eu já tinha um número bom de pessoas que me acompanhavam. Mas eu ficava me perguntando isso, né? Por que se preocupar comigo? Se eu estivesse no lugar da pessoa, eu estaria pouco me lixando. Poderia até não concordar, porque é normal, né, gente? Às vezes tem uma pessoa que você acompanha, que você segue, e que não necessariamente você concorda com tudo que a pessoa escreve. Mas é só você não curtir, não comentar, não compartilhar, não dar ibope, né? Mas ok, a pessoa não significa que seja a pessoa ruim. Simplesmente algumas coisas você não concorda. Era isso que eu achava que Patetiquinha deveria fazer, né? Se fosse o caso. Então, eu não entendia o porquê de tanto incômodo em relação à minha pessoa, né? Qual o problema? E talvez o problema era esse. O brilho ameaça, né? Às vezes o brilho incomoda, entendeu? Então, eu interpretei dessa forma. A pessoa começou a despontar, a destacar, a brilhar, o brilho apareceu mais. Vamos atacar, vamos tentar apagar esse brilho, vamos tentar diminuir, vamos tentar podar esse crescimento aí, porque afinal de contas eu quero tudo pra mim. Não quero que ninguém apareça mais do que eu. Gente, essa é a única interpretação que eu pude ter diante de tudo que aconteceu. E aí teve uma época que o Instagram diminuiu o alcance das publicações e aí todo mundo começou a postar, né, para os seus seguidores, avisando que era necessário que as pessoas ativassem as notificações para que as pessoas que te seguissem recebessem de fato tudo que você postasse. Nessa época, a Patetiquinha foi lá no Instagram e postou: ah, por um lado eu fico feliz, porque só assim eu não vou ser obrigada a ficar vendo toda hora publicação de gente chata que eu infelizmente sigo por obrigação. Aí você pensa, né? Nossa, não, mas talvez não seja comigo. Vamos tentar pensar positivo. Talvez não seja comigo. Mas o que aconteceu? Patetiquinha aí nesse meio tempo parou de me seguir no Instagram. Aí você começa o quê? A linkar, né? Ah, talvez eu não esteja criando muita coisa na minha cabeça, não. Realmente, Patetiquinha, né, tá ali, de alguma forma, se incomodando bastante comigo. E aí também, com o tempo, depois de eu começar a falar esse monte de coisa de Patetiquinha, Patetiquinha veio até mim, de certa forma, tirar satisfações, eu não sei, pedir desculpas, enfim. Tentar mostrar ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais evoluída. O grande problema é que Patetiquinha, no seu discurso, ela simplesmente em nenhum momento demonstrou ter reconhecido, ter entendido que tudo aquilo que eu estava falando e que Patetiquinha, né, vestiu a carapuça, Patetiquinha entendeu que era com ela. Em nenhum momento ela reconheceu que, na verdade, tudo aquilo estava sendo dito como uma reação. Ou seja, não fui eu quem comecei a atacar Patetiquinha do nada, sem nenhum motivo. Eu simplesmente recebi coisas que, como eu mostrei para vocês, tinham total associação comigo ou deram direito a eu achar que foram comigo, porque não tem como. Uma pessoa posta uma foto de sunga, logo em seguida a pessoa critica quem posta foto com sunga. A pessoa fala que segue gente chata e do nada começa, ou melhor, né, deixou de me seguir. Então, gente, não é coisa da minha cabeça, né? Então, eu recebi as coisas e resolvi devolver. Fui cutucado e resolvi cutucar de volta. Qual é o problema? Patetiquinha não soube brincar.
né? Não tem aquela velha história, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Cutucou e depois não aguentou ser cutucada. Cutuque, mas depois aguente o cutuque de volta. Então, infelizmente, existem pessoas assim. Mas, felizmente, tem um ponto positivo aí. Essa coisa aí da cobra, do vagalume, essa historinha que eu acabei de contar, não foi a primeira situação que eu vivi, né? Na época da universidade, eu também já me deparei com gente assim, com gente cobra, que tenta apagar o brilho alheio. E eu aprendi muito, amadureci muito nesse período da universidade, muito. E essa historinha toda aí com Patetiquinha também, de certa forma, me fez ter empenho, ter ânimo para poder continuar aquilo que eu fazia, ao invés de me desanimar. Aí é que está a grande diferença. Eu poderia ter acatado aquilo tudo e ter começado a me podar. Não foi o que aconteceu. Então talvez aí esteja a grande diferença aí para você. E é a grande mensagem desse vídeo. Depois de tudo que eu falei aqui, a grande mensagem desse vídeo vem agora. Cuidado com pessoas que tentam passar uma boa imagem, mas que estão às vezes tentando te derrubar. Às vezes, né, a falta de maturidade nisso pode não fazer com que você perceba. E tenha cuidado, porque pessoas assim existem. E o objetivo aqui também não é revelar a identidade de Patetiquinha. Por uma questão, né, gente, óbvia, eu não vim aqui denegrir ninguém. Eu simplesmente criei isso de Patetiquinha, esse nome, para justamente, obviamente, não dar o nome diretamente à pessoa, mas fazer uma crítica à Patetiquinha realmente, de forma específica. Mas eu sei que aquilo que eu estava falando sobre Patetiquinha se aplica a tantas outras pessoas, porque Patetiquinha, gente, não é a única pessoa no mundo que tenta fazer esse tipo de coisa, né? Faz esse tipo de coisa na rede social, ou na vida mesmo, né? Então, o objetivo aqui não é revelar quem é essa pessoa Patetiquinha, mas sim tentar mostrar que pessoa Patetiquinha existem várias. Existem gente Patetiquinha, existem pessoas Patetiquinhas. Então aquilo que eu trouxe dessa pessoa, que eu me baseei, vale para tantas outras. Então levem essas postagens que eu já fiz, esse vídeo de agora, se eu precisar algum dia voltar a falar de Patetiquinha, enfim, não importa. Levem isso como crítica, como reflexão, como um pensamento, sei lá, um pensamento do dia. Nossa, verdade, olha, vou ter cuidado com pessoas que, às vezes, alguém que eu convivo tem essa artimanha aí. Tá fazendo isso comigo e não estava percebendo. Mas o objetivo sempre foi, primeiro, devolver, porque eu não sou baú para ficar guardando nada. Devolver, porque eu não sou obrigado, né, a ficar só vendo a pessoa atacar sem motivos aparentes, específicos, e do nada a pessoa começa a fazer tudo igual. É hipocrisia. Então eu achei muito injusto. Injustiça já não é legal, e ainda mais quando a injustiça é com você. Aí pronto, eu falei, opa, não, né? Falou, agora vai ter que ouvir. Então é mais ou menos isso que acabou acontecendo. Então o motivo foi apenas devolver aquilo que um dia eu recebi, mas tentando também pensar dessa forma, que aquilo poderia servir como utilidade de alguma forma para alguém, como reflexão. Então eu acredito que depois de falar tanto, eu consegui resumir aqui, pelo menos o que eu lembrei aqui nesse momento, eu fui falando. Então acho que já ficou claro, e é isso. Eu vou deixar aqui algumas postagens aqui que eu já fiz sobre Patetiquinha, as que eu achar, que foram muitas, né? Então algumas que eu achar eu vou colocar aqui só para vocês reverem, ou se você não tinha visto, verem algumas coisas que eu já fiz. Bom, então é isso. No final das contas, não desista dos seus sonhos. Aquilo que você acredita e você realmente acredita que é o certo que você está fazendo, que você está fazendo bem para você e para outras pessoas, não se abata, não desanime por uma crítica que venha de uma pessoa que não é nada sua. Às vezes essa pessoa realmente só está querendo não te ajudar, não te favorecer em nada. Então, às vezes você tem que abstrair esse tipo de coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez algumas pessoas achem que esse vídeo não tem nada a ver com o canal, mas podemos fazer uma associação sim.
Pensa comigo, quando você guarda muito as coisas para você, coisas ruins que não são boas, isso pode te fazer mal, pode prejudicar a sua saúde, a longo prazo que seja. Então, a minha atitude de não guardar para mim, algo que eu estava vendo que eu não queria guardar, a minha atitude de colocar para fora aquilo, é uma atitude, na minha visão, que foi benéfica para mim, que foi necessária. Então, gente, é isso. Se inscreva no canal, faça parte dele para que a gente cresça cada vez mais. E no final das contas, vamos apenas pensar positivo, vamos orar para que essa gente patetiquinha melhore.